Levítico 6, vamos ler então. Diz assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. O fogo no altar era a responsabilidade do sacerdote. No Antigo Testamento, para que a presença de Deus viesse e tomasse conta de um ambiente, era necessário o sacerdote preparar a lenha, preparar uma fogueira, para que então, depois de colocar o sacrifício, Deus vir com a presença dele e consumir todo aquele sacrifício. E o sinal de que Deus estava aceitando aquele sacrifício era fogo. Era fogo. E a função principal do sacerdote diante de Deus era trazer a presença de Deus, pedindo perdão a Deus pelo pecado do povo. Isso era como religar as pessoas novamente com Deus. Imagine em cima da sua cabeça um fio que te leva até o trono de Deus. Você está ligada com Deus, mas sem fazer isso, sem apresentar uma oferta, um sacrifício, um animal para Deus consumir com fogo, o que acontecia? Esse fio era como se ele fosse cortado, desconectado. Então o sacerdote, a função principal do sacerdote era religar o povo, reconectar o povo à presença de Deus, oferecendo a Deus, preparando esse sacrifício, essa fogueira. Então, quando Deus não aceitava aquele sacrifício, quando tinha algum defeito, logo essa conexão não era restaurada. Mas quando Deus aceitava aquele sacrifício vivo, através do sacerdote, essa conexão era restaurada. Assim também hoje, Deus é conosco. Hoje nós somos sacerdotes do Senhor, amém? Em 1 Coríntios capítulo 2, 9 vai dizer: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então antes você era das trevas, eu era das trevas. Quando eu aceito Jesus, Ele vem morar no meu coração, eu entrego a minha vida para Ele, o Espírito Santo vem morar em mim. Logo eu sou sacerdotisa real. Eu acho que se a gente pudesse ver no físico como nós estamos agora, nós veríamos em nós essas roupas sacerdotais. Vou pedir um pouquinho de retorno aqui no microfone para mim, por favor. E o sacerdote, ele se vestia com roupas de linho, que significava que era a santidade de Deus, ou seja, ele era separado. Você também é separada, amém? Eu também sou separada desse mundo. A responsabilidade do sacerdote não era somente colocar fogo no altar, mas a responsabilidade daquele sacerdote era manter o fogo no altar. Então a minha responsabilidade, a sua responsabilidade é manter aceso a chama do Espírito Santo e do avivamento dentro de nós. O altar era um lugar de matança. O altar era onde era entregue renúncia, algo precisava morrer. Toda vez que algo morre na nossa vida, um sonho ou algo que Deus nos pede, que era muito a nossa vontade, mas que Ele está nos pedindo para entregar, a gente está vivendo aquela palavra, sabe, de Isaías 6, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Para você ver o novo de Deus, muitas vezes algo precisa morrer. E quando algo morre no altar de Deus, quando nós entregamos para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, aí que nós vivemos, aí que nós vemos o Senhor. Então diga comigo:
algo nascer, algo precisa morrer. Não se assuste, não é você que vai morrer, não é alguém da sua família que vai morrer, não, gente, não se assuste, não. Aqui nós estamos falando sobre entrega, sobre altar, sobre sacrifício vivo, como diz lá em Romanos 12:1, que nós somos sacrifício vivo. Agora não é mais boi, não são mais pássaros, não são mais animais que precisa escorrer no altar para o fogo vir. Agora é a minha vida, é a sua vida entregue, derramada. E o fogo precisa queimar. Mulheres de avivamento, e o tema dessa mensagem hoje é mulheres de avivamento. O fogo não pode apagar. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo para esse momento. Eu tenho certeza que o fogo de Deus que está aqui também está aí com você. E até o final desse nosso encontro, a presença de Deus vai inundar não só esse lugar, como já está inundando, mas também a sua vida. Então, fique conectado, conectada conosco. Envia esse link também para outros homens, outras mulheres. Esse culto é um culto para mulheres, mas às vezes os homens participam também. Então, você é chamado para ser um ativador, uma ativadora. Envie esse link para mais pessoas, para que essa vida também seja avivada e reconectada novamente com o Pai. Amém? Quando a gente fala de altar, quando a gente fala de fogo, a gente fala também de cinzas. Porque toda vez que um sacrifício vivo era queimado no altar, havia cinzas. E quem que tinha que limpar as cinzas? Os sacerdotes. Não tinha outra pessoa, eram os sacerdotes. Então eles tinham que remover aquelas cinzas. Sabe, quando o fogo se vai, as cinzas ela simboliza o que resta. A cinza simboliza aquilo que precisa sair da nossa vida. A cinza simboliza aquilo que precisa ir embora, que a gente precisa dizer tchau. E quando o fogo vai, sobra cinzas. A cinza na Bíblia, ela simboliza a tristeza, o luto espiritual, a ausência da presença de Deus. Talvez você está aqui e você perdeu alguém fisicamente. Você está vivendo um momento de cinza na sua vida, de luto. Ou você está aqui, você acha que perdeu um sonho, você veio de uma falência, de um projeto, ou de uma família, de um casamento, de um relacionamento, eu não sei. Mas você se vê como cinzas, você vê pessoas como cinzas, você vê projetos como cinzas. Como Samuel, 1 Samuel, no capítulo 4, 21, quando a glória de Deus foi embora de Israel, ouviu-se assim, Icabode, foi-se a glória de Deus. Talvez você está dizendo nessa noite, a glória de Deus se foi, não tem mais esperança para mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que quando o fogo apaga, resta cinzas, mas as cinzas não é para continuar com você. É o tempo em que Deus está te dando uma pá nas suas mãos, assim como Ele dava para aqueles sacerdotes. E a pá era para isso, era para recolher aquelas cinzas, para remover e jogar aquelas cinzas fora, para vir o novo de Deus. Talvez você está vivendo uma vida sem paixão pela presença de Deus, sem propósito, sem avivamento. E há um perigo para isso. Há um perigo, inclusive, falando de fogo, há um perigo quando nós alimentamos o fogo estranho. E eu quero entrar aqui rápido, passar muito rápido nessa passagem de Levítico 10:1, quando Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho ao Senhor. Quem lembra dessa história? Eles entraram ali e o incenso que o sacerdote levava para o santíssimo lugar era um incenso consagrado ao Senhor. Deus é um Deus tão detalhista que cada incenso, a forma que era feito, colocadas brasas no altar, a lenha no altar, tudo era muito minucioso, tinha que seguir um passo a passo. E para fazer o incenso também, Deus ele deu os ingredientes do incenso para o santíssimo lugar.
Mas acontece que Nadab e Abiú, eles esqueceram que o incenso não era para eles terem prazer, era para Deus. E aí eles fizeram do jeito deles. E quando a gente faz do nosso jeito, quando a gente não consulta Deus, quando a gente se precipita, a gente corre o risco de Nadab e Abiú. Eles morreram, literalmente eles morreram, porque eles ofereceram ao Senhor um fogo estranho. Eles ofereceram ao Senhor da maneira deles. Eles tentaram acender o fogo por conta própria. Sabe quando a gente quer forçar Deus a fazer uma coisa que a gente quer, mas que Deus, não é o que Deus tem para a nossa vida. A gente está tentando oferecer um fogo estranho, um fogo manipulado. Vamos pedir para tirar essa música, já que não vai ter ministro aqui no fundo. Essa música mais causa sono. Desculpa falar, gente. Aleluia. Não é verdade. Quando tem um ministro aqui ainda tem aquela unção, né? Porque não é só um fundo musical, não é verdade, gente? Porque se fosse só um fundo musical, a gente colocava em todo culto um fundinho. Vamos fazer um fundinho. Mas quando tem um ministro, tem unção. A unção, ela destila. Agora eu estou vendo assim algumas de vocês. Essa música aqui, gente, só Jesus na causa, numa quinta-feira. É todo mundo no batidão. E aí coloca essa música assim, que mais parece uma música de relaxamento do que um fundo musical para oração. Pelo amor de Deus. Quantos concordam comigo? Olha, então eu não estou sozinha. Vamos parar. Em nome de Jesus. Eu quero você bem viva. Bem acesa a sua lamparina aí, ó. Para você não perder nada do que Deus tem para você nessa noite. Meu Deus. Então o fogo no altar, ele nunca poderia ser apagado. Quem tinha que manter a chama no fogo, a chama do fogo ali no altar eram os sacerdotes. Hoje eu e você, nós somos sacerdotisas, sacerdotes de Deus, na nova aliança. Então essa brasa viva, quem precisa manter sou eu, você, essa comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão com a presença de Deus. Mas parece que Nadab e Abiú, eles tentaram fazer sozinhos. Eles tentaram oferecer a Deus o que eles fizeram por conta própria. Além disso, Deus havia avisado a eles que o incenso era só para ser usado para Deus. Nadab e Abiú, eles são a figura na atualidade de pessoas que se dizem cristãs, mas que estão produzindo fogo por conta própria, talvez até para ter o próprio prazer. Aí hoje eu fiquei sabendo de algo assim que entristeceu meu coração, sabe? De uma pessoa que eu admiro muito, que é uma referência, sempre foi uma referência para mim. Que quando eu ouço as canções dela, eu me conecto com o Espírito Santo. E eu amo orar ouvindo as canções dela. E ela sempre foi uma referência de postura, no falar, na conduta de vida, com a família, sempre muito discreta. Eu me espelho assim em algumas atitudes nela, porque a Bíblia fala que nós temos que imitar Cristo através, o que Cristo quer transmitir através das pessoas, nós devemos imitar. Não que nós vamos imitar as pessoas e perder a nossa identidade. E essa pessoa, vou dizer que eu tenho dessa admiração, porque eu não estou acreditando muito no que aconteceu. Ela abriu um carnaval, misturando o santo com o profano. Eu falei, peraí, não é possível, gente, que uma pessoa que prega o evangelho, que adora Deus, está abrindo carnaval em Tocantins, sei lá onde. Eu falei, não é possível. Sabe, não tem como misturar água com óleo. Não dá liga. Não tem como misturar o santo com o profano. Você falar que é santa, uma mulher santa, e emprestar seu corpo para o prazer momentâneo de outros homens. Você não nasceu para isso. E aí tem mulheres que falam assim, mas Deus está demorando demais, também você não se posiciona.
A partir do momento que você se posicionar como uma mulher santa, uma mulher pura, sabe o que você vai atrair para você? A pureza. Você vai estar atraindo a presença de Deus, a glória de Deus. Eu sinto te dizer isso, eu não estava nem anotado aqui nas minhas anotações de pregação. Mas essa é a verdade, não dá para misturar o santo com o profano. Um dia você está com o pé no mundo, outro dia você está na igreja. Um dia você está consagrando o seu corpo ao Senhor, outro dia você está se envolvendo com homens, indo para a cama. Não tem. Um dia você está na igreja adorando a Deus com as suas mãos, com o seu louvor. E outro dia você está nas rodas dos escarnecedores, fofocando, falando da vida alheia, da vizinha, da ciclana, da irmã. Não cola. Não combina, não mistura. O fogo estranho é quando nós tentamos queimar sozinhas, sem comunhão, sem buscar presença. E tem gente que fala assim, mas por que eu não consigo me conectar com Deus quando eu estou na igreja ou quando eu estou em casa? Porque há um caminho, há uma entrega. O caminho está aberto, o acesso está aberto. Mas nós vamos chegar lá, você vai entender aonde o Espírito Santo está querendo te levar. Jesus pagou o preço. Pagou o preço. Mas Ele está nos chamando para a santidade nesses dias. Uma mulher de avivamento, ela entende isso. E eu quero deixar aqui um alerta. A diferença entre o fogo de Deus e o fogo produzido por nós mesmos. E eu quero falar de um fogo estranho também, que está conectado à motivação errada. É quando nós tentamos forçar o avivamento por meio de emoções exageradas, autopromoção ou busca por reconhecimento. Sabe aquelas pessoas que falam assim, não, mas eu estou aqui porque eu quero evangelizar. Aí a pessoa dá o pretexto de ir num lugar onde Deus não está, onde Deus não te chamou para estar. Eu não estou falando aqui de missionários preparados, tá bom? Não estou falando sobre isso. Tem um projeto lindo que um amigo nosso pastor, ele tinha, e ele deixou esse legado para um outro pastor, sucessor, que era de ir nas baladas com pessoas treinadas, sabendo o que estavam fazendo ali, cheias de Deus. E depois das baladas eles colocavam placas dizendo assim, ovelha, vim te buscar. Você é a número 100 da 99. Tinha várias plaquinhas assim. E aí quando terminava as baladas, os jovens saíam, eles olhavam aquelas placas, começavam a chorar. Uns estavam longe da igreja, precisavam retornar, eles já oravam ali, já começavam a fazer um acompanhamento de discipulado. Não é sobre isso que eu estou falando. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um chamado, se prepare para esse chamado e vai. Mas por favor, a gente precisa entender algo, que as coisas precisam estar separadas. Se eu estou na roda de escarnecedores e eu estou convivendo com aqueles assuntos, com pessoas que estão me afastando da presença de Deus, isso não é nada evangelístico. A pessoa vai cantar no carnaval e fala que não, eu fui evangelizar. Pelo amor de Deus, né, gente? Ah, não. Vim cantar no carnaval de Jesus. Carnaval é algo consagrado a demônios. Eu vou lá no altar de Satanás falar que é para Jesus? Será que não é o meu cachê que eu estou tão preocupado assim? É muito triste o que está acontecendo, sabe? Então, esse fogo estranho, ele pode ser motivações erradas, sim. Busca por reconhecimento, busca por interesses, busca por aplausos. Estamos acendendo um fogo estranho quando nós fazemos isso. Quando a gente quer uma oportunidade para mostrar o meu talento, para que as pessoas me admirem. Isso pode ser fogo estranho. Avivamento sem pureza é fogo estranho. Eu só vou ter um avivamento genuíno na minha vida quando eu me santificar a Deus. E as brasas precisam estar juntas. Teve um dia que eu estava orando e eu vi muitas brasas.
E eu falei, Deus, o que será que eu estou vendo? É uma visão? É o Senhor falando comigo? É coisa da minha cabeça? Porque tem coisa que Deus fala com a gente que parece que é coisa da nossa cabeça, né? Eu falo, o que é, Deus, que eu estou vendo aqui? E não, eu me vi nesse lugar em espírito. Muitas brasas, e essas brasas se juntavam. E quando as brasas se juntavam, se formava uma fogueira. Mulheres de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo, juntas, elas formam uma fogueira. E ao mesmo tempo que eu tive essa visão, isso foi o ano passado, até ministrei sobre isso aqui. Eu tive essa visão e ao mesmo tempo ali aquelas brasas queimando, era muito fogo, era muito grande. Eu observava, à beira da fogueira tinha algumas brasas que haviam escapado, que não estavam naquele fogo, e elas estavam apagando, porque uma brasa longe da fogueira, ela se apaga, ela não sobrevive. Então Deus, Ele te chama para você estar junto com outras mulheres de avivamento também. Eu creio muito que é isso que a gente faz, todos os encontros diamantes. E nesse ano, Deus, Ele tem algo novo para nós. Quando foi o ano passado, Deus me pediu algo muito difícil. Eu não estava entendendo. E Deus falou assim para mim, eu preciso que você entregue toda a estrutura, toda a equipe diante do meu altar. E que é como se fosse começar do zero. Eu falei assim, Deus, o que o Senhor está pedindo? Eu não estou entendendo. Foram anos essa equipe servindo. Sabe quando está tudo certinho? Está tudo bonitinho. Mas aí Deus começou a falar algumas coisas. Deus começou a mostrar outras coisas que precisavam encaixar. E Ele foi falando para mim, entrega tudo. Você vai startar. Você vai entregar para mim, você vai chegar para a equipe, vai falar para a equipe, olha, Deus quer fazer algo novo. E Deus começou a me dar o passo a passo de como que eu ia fazer. Porque eu pensei assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? E quando a gente é obediente, mesmo que a gente não entenda, Deus vem com algo novo. Sabe, Ele fala, Ele mostra coisas absurdas às vezes para nós. E quando a gente obedece, Ele começa a revelar. E eu reuni toda a equipe. Eu falei assim, olha, Deus está falando uma coisa muito maluca para mim. Eu reuni com algumas líderes que estão aqui. Todas elas estão aqui. Eu falei assim, Deus está falando para a gente começar meio que do zero. Eu não sei o que Ele quer fazer. Eu não tenho nada na minha mente. Eu não estou entendendo, mas eu só preciso obedecer. Vocês vão comigo? E algumas começaram a chorar. Outras me abraçaram falando, é isso. E elas são mais loucas que eu. É tudo virada. Tudo maluca essa mulherada. E oraram comigo e falaram, pastora, é isso mesmo, a gente tem sentido que Deus quer fazer algo novo, também a gente não sabe. Mas segue Deus, obedeça a Deus. Aí lá no fundo, né, eu pensei assim, yes, eu discipulei certinho. Pela graça de Deus. Porque a gente quer transferir Cristo, né? E quando a gente vê as pessoas sendo obedientes a Cristo, e você acompanhou essas pessoas no processo, você se alegra, você fala, é isso aí, elas não estão dependendo de mim, elas estão dependendo de Cristo, elas não estão dependendo de um ministério para sobreviver, elas entenderam que o ministério delas é fazer a vontade de Cristo, e é isso que importa. Então eu achei incrível, elas mais loucas do que eu. E aí isso foi em dezembro. Quando foi em janeiro, a gente saiu para um tempo sabático. Aí eu reuni também todas as mulheres que estavam ali na parte, né, servindo. Compartilhei com elas o que Deus estava colocando. Elas oraram. Outras malucas também. É isso aí, pastora. Glória a Deus. Que passa na cabeça, né? Igual aquele meme. O que passa? Amém, Jesus. Quando o Senhor fala, o Senhor confirma. E eu saí de férias com o pastor Rafa. E o tempo todo orando, falando, Deus, o que o Senhor quer? Pai, fevereiro está aí, nós vamos voltar com os encontros, o que o Senhor quer desse ministério? E eu posso dizer para vocês algo, eu nunca confiei tanto no Senhor, eu nunca confiei tanto na palavra do Senhor como eu tenho confiado nesses últimos meses. Sabe, Deus começou a mostrar tanta coisa, eu sempre orei para que o ministério de mulheres não fosse só o encontro às quintas-feiras, uma vez por mês.
E Deus começou a mostrar para mim que nunca foi sobre isso. Os nossos encontros nunca foi só sobre uma vez por mês aqui. Os nossos encontros é sobre servir. Os nossos encontros é sobre um avivamento dentro das casas que tem acontecido. Os nossos encontros é sobre ministrar a palavra. Os nossos encontros é sobre mulheres que se reúnem às mesas. E nós já vemos isso acontecer. Mas aí o Espírito Santo trouxe um tempo de uma visão mais ampla ainda para mim. Ele falou assim: filha, agora chegou o tempo de expandir o ensino. E acalmem que tem novidade aí chegando. E aí nesse interim nasceu o Escolhidas, que é um sonho, um projeto que Deus colocou no coração da pastora Dani. É uma das pastoras que caminham conosco, uma das pastoras que eu vi como ela chegou na nossa igreja, muito machucada há um tempo atrás, achando que não era mais para ela o ministério. E ela sempre teve uma chama no coração dela por mulheres, por trabalhar também com mulheres. E ela compartilhou comigo o que Deus estava colocando no coração dela desde lá do início, quando ela chegou aqui. E eu sempre falei assim para ela, falei assim: olha, no nosso meio a gente não tem competição. E o que Deus colocou no seu coração também é um dos braços do Ministério Diamante. Vamos junto, eu estou com você, eu acredito no seu sonho. E hoje está aí acontecendo, né? Falta quantos encontros, Ana, para terminar? Falta só 4 encontros. E é um discipulado entre mulheres que nasceu. E vai nascer muito mais coisas. Porque isso é avivamento. Uma brasa aquece a outra brasa, que vai trazendo uma chama e que vai incendiando, vai se alastrando. Eu vejo aqui muitas mulheres de avivamento. Às vezes o que Deus deu para você, aos seus olhos, é muito pequenininho. Às vezes o que Deus colocou diante de você, você está pensando assim: eu nem sei por onde começar. E eu falo para você: só começa. Porque Deus vai te conectar com outras brasas. E essa brasa não vai apagar o fogo. E a visão que Deus te deu vai crescer, vai aumentar. E você vai fazer aquilo que você nasceu para fazer. Você vai ser tudo aquilo que Deus já falou para você que você é. Só basta vir para fora. Está dentro de você. Esse é um ano em que a nossa oração tem sido: Deus, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para esse ministério, para essa casa. Nós temos orado: Deus, esse é um ano que nós queremos ser tudo aquilo que o Senhor já falou que nós somos. E que nós queremos gerar, e nós queremos experimentar. E você está debaixo dessa unção. Porque a terra onde você está plantado, ela vai determinar o seu fruto. Se você está numa terra contaminada, meu Deus. Quando uma árvore está plantada numa terra contaminada, ela vai ficar uma árvore mirrada. Pode ser uma árvore linda, maravilhosa, mas se a terra não for boa, ela não vai para frente. E eu declaro que você está sendo plantada numa terra boa. Você nasceu para produzir. Eu declaro que o tempo de terra contaminada na sua vida, de terra mirrada, infértil na sua vida, cessou. Deus te trouxe nesse lugar para que você tenha uma ativação. Mas é necessário coragem. É necessário coragem, porque muitas vezes Deus precisa nos desraigar da terra que não produz. A gente está tão acostumado às vezes com aquela terrinha, sabe? A gente acha que é só aquilo, não. Mas quando você sai daquela terra, que Deus te tira daquele lugar e te bota numa terra onde você vai produzir, você vai ter avivamento, o alimento e frutificar, aí você olha: meu Deus do céu. Aí vem aquele senso de urgência: Pai, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Deus, me mostra, me dá. Pai, e a gente começa a correr. Então, se você está num lugar de paralisia hoje, escute isso. Você precisa tomar uma atitude de coragem. Deus vai desarraigar algumas pessoas das terras que estão contaminadas, das terras inférteis, para trazê-las para uma terra boa. Os seus dons, os seus talentos, a sua vida
a sua família não pode ser comprometida, porque lhe falta coragem. Hoje Deus te dá um espírito de ousadia. E a passividade, Ele remove do seu coração. Sabe o que é passividade? É um espírito que deixa você inoperante. Você não consegue ir para frente, você só vai para trás. Você não consegue ir para o lado, você não consegue ver. Não, Deus te tira hoje. Há um portal aberto sobre a sua cabeça. Vem para esse lugar. Vem para esse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como o fogo precisa de oxigênio para continuar queimando, o avivamento precisa de um ambiente propício para crescer. No entanto, há inimigos silenciosos que podem abafar a chama do Espírito em nós. E eu quero falar sobre um desses inimigos. O primeiro, eu coloquei aqui, isolamento. O isolamento é um inimigo gigantesco do avivamento. Você quer viver algo novo? Você quer viver em novidade de vida, o que Deus tem para você? Então não ande sozinha. Uma brasa sozinha apaga. Quando uma mulher se distancia da comunhão, seja da igreja, das amizades espirituais, daquelas amigas de fé, ou de grupos de oração, ela perde o calor coletivo, porque é uma aquecendo a outra. Quantas vezes eu cheguei aqui e eu fui aquecida por outras mulheres? Quantas vezes eu cheguei aqui pensando em desistir, falar assim, não dá mais, vou dar um tempo. E aí Deus traz aquela mulher para falar, olha, eu tenho uma palavra para você. Aí você já pensa assim, eita Deus, não posso nem pensar direito. Nós somos aquecidas umas pelas outras. Ninguém pode ser tão boa o suficiente para caminhar sozinha. Ei, você não é autossuficiente. Só Deus é Deus e Ele não precisa de ninguém, Ele não precisa de ordem de ninguém. Ele não teve professor, Ele não teve nada, Ele só teve Ele porque Ele é Deus. E o avivamento não é um movimento solitário. Em Hebreus 10, 25 fala, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque nesse ambiente a coragem. Se você se afastar da fogueira, a brasa vai se esfriar. Então volta para a fogueira. Volta para esse lugar. Não basta ser brasa, é preciso estar na fogueira. Uma brasa sozinha pode até brilhar por algum tempo, mas depois ela esfria. Eu profetizo que o fogo reacenderá sobre corações. Por isso que é tão importante, amadas, nós estarmos conectadas umas com as outras. Hoje mesmo eu estava saindo de casa e uma amiga preciosa que era para estar aqui, ela falou assim, eu estou passando mal, eu estou muito mal. Nós estávamos ontem orando juntas, aqui, preparando o ambiente espiritual. Um dia antes do encontro e hoje ela não conseguiu vir, passando muito mal. E logo eu já mandei uma mensagem para ela, já orei por ela. E é assim, é uma orando pela outra. Por isso que o inimigo ele quer afastar você desses ambientes, porque é nesses ambientes que você é reativada, reanimada, reencorajada. Mulheres de avivamento servem a Deus, servem sua casa, sua família, mas elas jamais ficam isoladas, elas queimam juntas. O segundo inimigo do avivamento é a atividade excessiva, sem intimidade. Não tem problema você fazer, você pode fazer, faça tudo que Deus mandar você fazer, mas sem intimidade você não vai ter fogo. Sem intimidade com o Espírito Santo você vai cair no automático. Aí você vai fazer, a sua lenha vai queimar, mas não vai ter fogo do Espírito Santo. E você vai se sentir cansada, vai sobrar, sabe só o quê?
cinza. E a cinza traz tristeza, a cinza traz desânimo, a cinza traz falta de esperança. A cinza traz peso para aquilo que deveria ser bom, alegre, feliz. Até das pessoas você não vai querer mais ver a cara delas. Atividade sem intimidade apaga o fogo. Em Apocalipse 2:4 fala sobre a gente deixar o primeiro amor. Tem gente que fala assim: eu tenho saudade do primeiro amor. Eu vou dizer bem a verdade para vocês, eu não tenho saudade do primeiro amor. Porque eu vivo o primeiro amor. Eu vivo. Tem vezes que eu estou tão no automático, tem vezes que eu estou tão, parece que vazia. Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo. E às vezes eu só choro na presença de Deus. Eu falo: Deus, não me deixe. Às vezes eu tenho uma oração para Deus. Eu fico 1 hora falando a mesma coisa: Senhor, não me deixe. Eu preciso da tua presença. Eu só preciso da tua presença. E as lágrimas escorrem no meu rosto. E o meu coração se derrama. É voltar para o primeiro amor. O terceiro inimigo do avivamento é o pecado não confessado. O pecado é como um balde de água fria sobre o fogo do Espírito Santo. Pode ser algo evidente, como mentira, inveja, ira, mas também pode ser algo muito escondido no coração, como ressentimento, orgulho, amargura, que a gente vai deixando, falando: não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aquilo vai entrando e vai abafando o Espírito Santo. Isaías 59:2 diz: as suas maldades separam vocês do seu Deus. Onde há pecado sem arrependimento, o fogo não queima. E o Senhor tem nos chamado nesses dias para nos arrepender. E não só nos arrependermos de coisas grandes, como esses pecados que eu falei aqui. Às vezes são coisas que parecem pequenininhas, mas que foram riscando o nosso coração, que foram abafando o fogo do Espírito Santo. O quarto inimigo é a falta de perdão. A falta de perdão é como uma cinza grossa que cobre todo o fogo, impedindo a chama de crescer. Então, um coração ferido é um coração endurecido que bloqueia o mover do Espírito Santo. Quantas pessoas falam assim: eu não sinto mais, eu não consigo mais chorar. E eu falo para você: é tempo de você voltar às lágrimas. É tempo de você ter lágrimas nos olhos. É tempo onde Deus quer limpar o seu sorriso, para você não forçar mais o seu riso, mas para ele ser espontâneo. O perdão é a essência do Evangelho. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E o perdão, ele é exercido começando em casa. Quem nunca surtou, né, gente? Lá dentro de casa. É um filho que todo dia você fala assim: vamos arrumar o quarto, abençoado. Aí você chega, tem pacote de bala, até debaixo do travesseiro. Aí tem vezes que a gente canta assim na nossa mente: socorro, Deus, socorro, Deus. Porque você quer explodir, mas aí você vai ficar explodindo o tempo todo. Isso entristece o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos dá poder para a gente conter a ira. O Espírito Santo te dá poder para você conter a sua língua dentro da sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, com você mesma. O Espírito Santo te dá poder para você vencer a murmuração. A murmuração abafa o avivamento. Se dentro das nossas casas, se a gente não regar a nossa casa, o nosso lar de amor, de perdão quando erram uns com os outros, como que a gente vai ter a chama acesa no nosso coração? Porque é de dentro para fora. Começa em casa. Não tem problema a gente errar, a gente vai errar, a gente vai tropeçar. Mas a gente pode pedir perdão. Uma mulher de avivamento, ela pede perdão toda vez que ela erra. Dura essa palavra, pastora. Porque você não sabe como que é no dia a dia.
Você não conhece o meu marido, você não conhece o meu filho, mas eu conheço o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo te capacita a você ser uma mulher que nem você acredita que você pode ser, mas você já é no Espírito, porque Deus te vê no Espírito. Ele te vê salva, Ele te vê perfeita, Ele te vê iluminada, Ele te vê doce, Ele te vê feliz, Ele te vê tudo isso. Mas você precisa crer no poder do Espírito Santo. E tem pessoas que chegam na igreja, ela não consegue se conectar com ninguém. Aí quando ela se conecta com alguém, logo ela vai quebrando alianças. Por quê? Porque aí você vai olhar na casa dela, ela não conversa com as irmãs, ela não conversa com os irmãos. Ela tem problema com todo mundo da família. Eu sei que não é fácil isso. Eu sei que é difícil ter uma família desestruturada, mas você precisa curar o teu coração dessas amarguras, porque muitas vezes, se você não curar o seu coração disso, você vai transferir para a igreja e para todas as pessoas da igreja o problema, porque você vai enxergar as irmãs em Cristo como as suas irmãs e seus irmãos lá da sua família. Você vai enxergar o seu pastor, as autoridades, as pastoras, pastores, com os seus pais, que você não se deu bem, então você precisa curar essa ferida. Eu não estou falando aqui para você que perdão é você conviver todo dia com as pessoas, mas eu estou falando que você precisa acreditar no Espírito da reconciliação, porque o Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em você, o ministério do Espírito Santo é a reconciliação. Se você não se reconciliar com essas pessoas da sua família, você vai viver quebrando alianças na igreja, no trabalho, em qualquer outro lugar, não vai dar bom. É aqui dentro, é dentro do seu coração. Você precisa conviver todo dia. Você precisa perdoar, você precisa enxergar as pessoas bem. Como que é essa reconciliação, pastora Má? Essa reconciliação, muitas vezes ela tem um processo. Às vezes você vai lembrar das pessoas, das atitudes dessas pessoas, vai te causar dor. Mas você vai pedindo perdão para Deus pelo que você se permitiu sentir de mágoa, de raiva, de ódio. E você vai pedindo para o Espírito Santo mostrar para você como essas pessoas são segundo os olhos dele. E ele vai te mostrando, é um processo muitas vezes, dependendo do tamanho da ferida. Se a pessoa não quiser falar com você, se a pessoa não quiser, ok, entrega ela para o Senhor. Você não vai ficar lá implorando, ou falando, eu preciso de você. Não, você precisa de Deus. E você precisa ser reconciliado. Você é reconciliada. Então se você é reconciliada com Cristo, nós tínhamos uma dívida com Ele, a dívida foi paga, e hoje Ele não te fez mais escrava, Ele te fez amiga. Você pode internamente ser amiga dessas pessoas, internamente. Mas isso é muito difícil, isso, não consigo imaginar isso não. É porque é no Espírito, meu amor, não é na carne. O homem espiritual discerne todas as coisas, mas o carnal, ele não consegue discernir. É muito confuso tudo isso. E o Espírito está aqui para te trazer revelações. Perdoe essas pessoas, abrace essas pessoas internamente, assim, dá um abraço. Imagine essas pessoas lá na sua mente, assim, você abraçando, perdoando e liberando. Isso é reconciliação, mas precisa ser de fato e de verdade. E aí as suas amizades vão fluir, os seus relacionamentos vão fluir. Você não vai mais ficar pensando todo o tempo que fulano está falando coisa de mim, hein? A pessoa está ali porque me excluíram, porque acham que eu não sou capaz, hein? Fulano é melhor mesmo, é isso que ele está achando lá, que ele é melhor do que eu. E mulher tem muito essa coisa, né, gente? Mais do que os homens. Mas não é para ser assim. Porque a mulher, ela carrega um poder tão grande da reconciliação, que quando a gente entende isso, a gente vira, sabe aquelas colmeias de abelha, uma ajudando a outra, uma dando vida para outra, uma dando mel para outra. Por isso que Satanás tenta contra o coração da mulher nesse ambiente. Quantas foram reconciliadas aqui em Cristo Jesus? Então você tem poder da reconciliação em você. Mulheres de avivamento,
elas levam, elas transferem a chama por onde elas passam. São mulheres de aliança, são mulheres que erram, mas que sabem pedir perdão. É difícil, mas você precisa deixar esse orgulho no altar, porque o orgulho no altar faz o Espírito Santo ser abafado. E se você quer voltar a ter lágrimas nos olhos, se você quer voltar a ter revelação do Espírito Santo, você precisa abrir mão do orgulho, você precisa se humilhar diante de Deus e também, se necessário, diante de pessoas que você feriu, que você esnobou, que você passou reto, que você falou mal, que você quis matar dentro de você. O avivamento brota de novo. O avivamento brota de novo. E eu já estou terminando aqui, porque eu quero ter um tempo de oração. Eu sinto que Deus quer fazer coisas muito lindas ainda essa noite aqui, através da oração. Orai sem cessar, amém? A oração mantém a chama do avivamento acesa. Sem oração não há fogo contínuo. E esse seria o quinto inimigo do avivamento, a falta de consistência na vida de oração. Mas eu não vou entrar agora nisso, porque o tempo corre. O espírito do controle é um inimigo do avivamento. Quando a gente quer que as coisas aconteçam tudo do nosso jeito. Sabe, amada, se renda. Faz assim com o seu braço assim, ó. Eu me rendo. Se renda. Para de esquentar a cabeça com tudo. Tudo tem que estar minuciosamente no lugar. Deus tem quebrado as minhas pernas sobre isso. Muito detalhista. Aí a gente arruma muito para nossa cabeça. Você precisa se render. Eu preciso me render. O controle sufoca o vento do Espírito Santo. E para finalizar, o fogo nos completa. A gente tem falado muito sobre fogo hoje aqui, né? Vocês estão sentindo até um calor aí? Parece que incendiada aqui. Não é por causa da falta de ar, não. É o Espírito Santo. O fogo, ele nos completa. E quando Deus, ele criou a terra, ele estabeleceu 4 elementos. Isso aqui a gente aprende em ciências lá na escola, né? Quais são os 4 elementos? Terra, água, ar e fogo. Quando esses elementos a gente traz, né, para a nossa vida, agora biblicamente falando, Deus, ele trouxe esses elementos não somente para o mundo, ele trouxe esses elementos para mim e para você. Esses elementos também estão em nós. A terra, nós fomos formados do pó da terra. Gênesis 2:7. A Bíblia vai dizer que Deus pegou ali Adão do pó da terra, moldou Adão. Cientificamente falando, os cientistas, eles descobriram que na matéria do corpo humano tem terra. A substância é terra. Então o nosso corpo, ele é matéria. O nosso corpo também tem água. 68% do nosso organismo é composto por água. Ar. Quando Deus fez o homem, o que ele fez? Soprou o fôlego de vida. Mas havia algo que faltava ainda. O fogo. Aí teve que vir João Batista, em Mateus 3:11. Aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então eu e você somos chamados por Deus para termos esses 4 elementos. E o fogo, ele só pode vir
pelo Espírito Santo. Então você pode ter a terra, a água, o ar, mas sem fogo, algo sempre vai estar faltando. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Sem o fogo do Espírito Santo, a gente não vive com propósito. Sem o fogo do Espírito Santo, a gente vive desanimada, olhando para baixo, achando que o problema sempre está na gente ou nas pessoas. Sem o fogo do Espírito Santo, sempre vai faltar algo em nós. Você precisa queimar. Você precisa manter o fogo aceso. Mulher de avivamento é aquela que carrega os 4 elementos, mas o fogo é que distingue. Quanto mais fogo você tem, mais determina o impacto à sua volta. É como eu me relaciono com as pessoas. Quanto mais fogo do Espírito Santo, meu Deus, cadê o fogo? Cadê o fogo do Espírito Santo? Oh Deus, nós queremos mais, Pai, de Ti. Se você sente que algo está errado dentro de você, que algo se apagou, que algo mingou, que algo se esfriou, Deus está perguntando para você nessa noite: cadê o fogo? O que apagou? Qual é a cinza que veio para tentar abafar o fogo do Espírito Santo? Qual que é a cinza que precisa sair? Eu vejo o Espírito Santo trazendo paz aqui. Paz para remover as cinzas. Para o fogo de Deus vir, a gente vai precisar tirar as cinzas. O fogo precisa ser alimentado com lenha, e a lenha é a nossa humanidade. Quanto mais você reconhece que você é falha, que você precisa de Deus, mais essa lenha vem, mais o fogo do Espírito Santo é avivado dentro da gente, porque a entrega precisa acontecer. E hoje Deus quer soprar em você, então eu quero orar sobre a sua vida. Eu quero orar pelo seu coração, porque eu creio num avivamento. Está muito bom o que Deus fez até aqui, o que Deus está fazendo está muito maravilhoso. Mas eu sei que Deus tem algo novo para você. Eu sei que Deus tem uma história nova para você, para sua casa, para o seu ministério, para a sua vida. Um avivamento coletivo, ele só é real quando há um avivamento pessoal. Cadê o fogo? Você quer mais fogo na sua lamparina? Fique de pé comigo. Eu vou chamar o pessoal do louvor aqui. O vento de Deus está soprando. E quando o vento de Deus sopra, ele traz mais fogo na fogueira. Não basta só ser brasa, você precisa estar no fogo. Não basta só ser brasa, você precisa queimar. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar visão. Deus vai reacender a chama dele dentro de você. Vai mudar o ambiente da sua casa. Ainda hoje, Deus vai mostrar pessoas para você que você precisa conversar. Mas você não vai para essa conversa para se ficar justificando e mostrar o quanto você é boa, não. Você não vai chegar nessa conversa assim, não, porque você não vai chegar como vítima, você vai chegar como uma mulher de avivamento. Sabe uma frase que quebra o inimigo é: me perdoe. Essa frase quebra o inimigo. Quebra. Porque quando a gente fala me perdoe, a gente já baixou a nossa espada, a gente não chega armado mais.
Deus me mostra algumas pessoas que precisam ter conversas difíceis, mas necessárias. E Ele te deu tudo o que você precisa para essa conversa. Sabe por que seu ministério está travado? Sabe por que a sua vida íntima com Deus não flui mais tanto quanto antes? Porque você precisa abaixar a sua crista. Você precisa usufruir do ministério da reconciliação. Sabe, casamentos que precisam de restauração, Deus vai restaurar. Ele vai te dar uma força tão grande. Você tem orado por isso, mulheres que têm orado por restauração no casamento. Ele vai te dar uma graça tão maravilhosa. E Ele vai mostrar para você como você deve agir, como você deve falar. Filhos que estão dando problemas, filhos que estão trazendo preocupações. Ei, mãe, Deus vai te dar revelações para você reconectar o coração do seu filho, reconectar o coração da sua filha. Mulheres que estão desativadas no ministério. Meu Deus, o que a gente viveu nessa conferência honra? Quem estava aqui na conferência honra? Ministérios foram ativados. Você está recebendo nessa noite uma porção a mais de ativação no seu ministério. Dons que haviam sido enterrados foram colocados para fora, e Deus está trazendo agora para você uma força para você desempenhar aquilo que você já tem, aquilo que Ele já te deu. Mais, Espírito Santo, nós queremos mais, Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei que essa noite não é marcada somente por um encontro de mulheres, mas essa noite, Pai, é como se nós estivéssemos nesse ambiente de estufa espiritual. E aqui o Senhor trouxe mulheres que já são mulheres de avivamento. São mulheres que já têm uma sensibilidade em ouvir a Tua voz. São filhas preciosas. Eu sei que aqui estão mulheres que o Senhor tem pego pela mão e levantado a vida delas. Mas muitas vezes, Senhor, as vozes externas têm conseguido falar mais alta que a voz do Senhor. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que tudo aquilo que está tentando abafar a voz do Teu Espírito nesses corações venha cessar agora. Nós damos uma voz de comando agora. Todo inimigo da mentira, todo inimigo, o inimigo que traz esfriamento espiritual, o inimigo que traz o abafamento da Tua voz dentro dos corações, agora nós denunciamos agora esses espíritos. Nós denunciamos esses espíritos que traz mentiras, enganos nos corações, dizendo que essas filhas não são amadas tanto quanto elas deveriam ser. Espíritos enganadores que falam que elas não são capazes de fazer o que o Senhor já mostrou. Nós denunciamos agora esses espíritos. É com você que eu estou falando. Pega a sua bagagem, pega a sua mala espiritual agora, e o mesmo caminho que vocês entraram, esse mesmo caminho vai ser repartido por 7, e depois dessa voz de comando, depois dessa voz de comando, vocês vão ser desbaratados, confundidos, e vocês vão sair, em nome de Jesus. Saia dessa vida, saia dessa mente, saia
desse coração, espírito da amargura, espírito do orgulho, que traz um senso de que a outra pessoa está errada e de que eu sou certa, somente eu. Em nome de Jesus, você está sendo agora desmascarado, denunciado, espírito de orgulho, de arrogância, de mentira, de incredulidade. Pega a tua bagagem e saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essas vidas são libertas. Essas vidas foram compradas por um sangue valioso, precioso. E aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade. A liberdade. Eu sinto que eu não ia chamar ninguém para o altar, mas eu sinto de chamar, de fazer essa abertura agora. Eu sinto que o Espírito Santo, Ele quer que a gente levante um altar de arrependimento a Ele. Da gente se arrepender das nossas amarguras internas, das nossas enjoeiras, dos nossos pecados, de acreditar e de alimentar essas mentiras, sabe, dentro de nós, que faz nos afastar das pessoas, que faz nos afastar do propósito. Deus pede isso. Então, se você sente esse chamado de vir aqui na frente, não fica pensando no que vão pensar em você, não, por favor. Pensa no que Deus vai pensar de você. Vem aqui, como um ato profético. Eu já estou aqui. E nós vamos fazer isso nessa noite. É um tempo de se arrepender. É um tempo de tirar cinzas, as cinzas do orgulho, as cinzas da dor, as cinzas do luto, as cinzas da tristeza, as cinzas do esfriamento espiritual, as cinzas da dor. Ah, papai, perdoa os nossos pecados. Arabaxerere.